Olá, meninos e meninas, eu sou Isabel e vamos continuar estudando os verbos, parte 2. Existe uma parte 1 que com os verbos regulares, os verbos irregulares, os verbos definitivos, e nessa parte 2, os abundantes, os unipessoais, os pronominais, né? Então, vamos ver aí esses verbos todos. Primeiro, os abundantes. Essa palavra nos lembra alguma coisa assim em profusão, né? E em relação a verbo, a profusão é 2. Então, todos os verbos têm uma forma só. As formas que podem ser 2 são chamadas de abundantes. Então, não se deixe impressionar com esse nome, não. Na verdade, a abundância é só de 2. Então, quais são os verbos que são considerados verbos abundantes? São os verbos haver, porque o verbo haver tem 2 formas, na primeira pessoa e na segunda pessoa do presente do indicativo. Então, a gente conjuga assim o verbo haver no presente. Eu hei, tu has, ele há, nós havemos ou hemos. Então, eu hei, tu has, ele há, nós havemos ou hemos, vós haveis ou eis e eles hão. Então, só aí, no presente do indicativo, a gente tem 2 formas do verbo haver, para o nós e para o vós. Isso já faz do verbo haver um verbo abundante, tá? Mas tirando o verbo haver, que é uma porção de coisas, né? Em todos os outros verbos, eles são chamados de abundantes porque eles têm 2 particípios, tá? Um particípio chamado particípio regular, que é o particípio terminado nessa forma aqui, do, tá? No sufixo do, então o verbo é ascender. Aí o particípio é ascendido. Ascendido é o particípio regular. Mas existe uma outra forma de particípio, que é um particípio curto, muito próximo do adjetivo, que é o aceso. Então, o terminado em do é o regular. E o outro que vai variar, que é o pequeno, a gente vai chamar de irregular. Então, o particípio curto é o particípio irregular. E o particípio maior, que é o particípio terminado em do, nós vamos chamar de particípio regular. Então, os verbos abundantes têm 2 particípios, um regular e um irregular, tá? O soltar, a gente tem 2 formas de particípio, o soltado e o solto, tá? Pagar, a gente tem pagado e pago. Limpar, a gente tem limpado e limpo. Fritado e frito, e assim por diante, tá? Esses são os verbos abundantes. Soltado tem aqui a terminação em do, é o verbo regular, a forma regular, e o solto é o curto, próximo do adjetivo, é o irregular, tá? Então, como nomenclatura, o verbo abundante é o verbo que tem o particípio regular e o particípio irregular, tá? E aí, se vocês quiserem aprender um pouquinho mais sobre quando é que eu uso o regular, quando é que eu uso o irregular, com mais profundidade, procurem a minha aula, a nossa aula de português, sobre os verbos auxiliares ter e haver, ser e estar, tá? O que eu digo lá para vocês, assim, um pouco mais profundo, que agora eu vou dizer mais rápido. A gente vai usar o verbo regular, o particípio regular, com os auxiliares ter e haver. E vai usar o particípio irregular com os verbos ser e estar. Então, eu tenho acendido as luzes. Aí as luzes são acesas. Tá legal? Então, prestem atenção, procurem essa outra aula lá. Então, os verbos abundantes, 2 particípios. Um regular terminado em do, que a gente usa com ter e haver. E um particípio irregular, que é o curto, que a gente usa com ser e estar. Tá legal? Os verbos impessoais, e aí o próprio nome já está dizendo o que ele é. Se ele é impessoal, é porque ele não tem pessoa. Se ele não tem pessoa, ele não pode ser conjugado. Então, ele fica na terceira pessoa do singular, sempre. Que verbos são esses, então, que não podem ser conjugados? São verbos cujo agente é um ser, vamos dizer assim, que a gente não tem uma definição. Por exemplo, o tempo. O tempo, o clima, os fenômenos da natureza,
não existe assim uma pessoa específica para fazer, né? Então, por exemplo, choveu. Quem é que choveu? Choveu a chuva choveu. Então, na falta de um termo específico para ser um sujeito desse choveu, porque no português a gente não tem um pronome invariável, como por exemplo no inglês tem o it, né? Porque é para as coisas em geral, né? Então tem o he, tem o she, tem o it. O it, por exemplo, seria um sujeito para esses casos de tempo, de fenômeno da natureza, né? Para a gente aqui. Então os verbos impessoais são aqueles que não possuem sujeito, tá? Então os verbos impessoais representam, são um núcleo de orações sem sujeito, tá? Sendo conjugados apenas na terceira pessoa do singular. Então esses verbos não têm plural, eles só têm singular, tá? Se a gente diz assim, por exemplo, ontem choveu a beça. Se o choveu aí é a água mesmo, né, que cai, ele só vai poder ser conjugado na terceira pessoa do singular, de todos os tempos. Chove, choveu, chover, chovesse, chover, todos os tempos, mas apenas na terceira pessoa do singular. Agora, é claro, se eu uso o verbo chover de forma conotativa, se eu uso o verbo chover de maneira figurada, nossa, choveram elogios, aí eu preciso conjugar, porque aí não é chuva. Aí são os elogios, né, que é uma palavra específica, os elogios é que choveram de forma figurada, de forma metafórica. Né? Então, nesse caso, a gente vai conjugar, não é choveu elogios, não, choveram elogios. Tá? Agora, se o chover for efetivamente chuva, aí não tem plural, tá legal? Então, estamos aí, ó, os exemplos desses verbos impessoais. Choveu, trovejou, anoiteceu. Então, esses exemplos indicam o quê? Fenômenos da natureza, tá? Todos os verbos que indicam fenômenos da natureza não têm sujeito. E uma coisa interessante, se vocês lembram assim de outras línguas, no português, lá no Camões, quando Camões escreveu os Lusíadas, lá no finalzinho do século XVI, comecinho do século XVII, lá entre 1500, né, e 1600, aquele finalzinho, lá nos Lusíadas, ele escrevia o sujeito desses verbos. Então, ao invés de colocar choveu, ele escrevia ele choveu, ele trovejou, ele anoiteceu. Então tá lá o ele como sujeito. Só que com o passar do tempo, os falantes resolveram que aquele ele ali, ele quem? Ele ninguém, e aí tiraram o ele. A mesma coisa acontece em outras línguas. Por exemplo, o choveu ou chove lá no inglês, tem que ter o it na frente. It rains, tem que estar lá o it. No francês também, il pleuve, tá lá o il. No Brasil, no português, aquele it do inglês e o il do francês, que corresponderia ao ele do português, o ele do português sumiu. Então, porque ele sumiu, o verbo fica na terceira pessoa do singular, porque o verbo concordava com aquele ele, tá? Então, se a gente pensar, ele choveu, ele trovejou, ele anoiteceu, ele havia muitos chocolates para as crianças, né? Ele tinha muitos chocolates para as crianças. Aí, ele tinha chocolate? Aí fica na dúvida. E aí, o que aconteceu com esse ele? Sumiu, tá? Então, bom, fenômenos da natureza, não tem sujeito, tá? O cargo está em vacância. O dia que os falantes de língua portuguesa resolverem voltar a usar o ele, podem, tá? Mas, por enquanto, desde 1700, ninguém mais usa o ele, tá? Havia muitos chocolates para as crianças. Existia muitos chocolates para as crianças. Então, quando o verbo haver, tá aqui, quando o verbo haver tem sentido de existir, ele também não tem sujeito, tá? Isso daqui é muito importante, porque sujeito é um termo essencial. A nossa tendência é sempre achar na frase um sujeito. E aí as pessoas acabam, então, entendendo que muitos chocolates é o sujeito da frase. Não é.
Muitos chocolates é o objeto do verbo haver. Então, o verbo haver, com o sentido de existir, não tem sujeito. Ou seja, ele é um verbo transitivo direto. Ele tem objeto, mas ele não tem sujeito. Então, se ele não tem sujeito, ele fica no singular. Não existe na norma culta, haviam muitos chocolates na geladeira. Não existe na norma culta, haviam muitas pessoas na festa. Houveram muitos acidentes. Haverão muitas vagas para o concurso. Não existem essas formas no futuro, tá? Só no singular. Então, haverá muitas vagas para o concurso, né? Houve muitos acidentes, havia muito chocolate na geladeira e assim por diante. Todos esses termos que vêm depois do verbo são o objeto, tá? Tinha muitos chocolates, mesma coisa, o verbo haver e o verbo ter, com o sentido de existir, fazem a exemplificação da oração sem sujeito. Então, esse termo muitos chocolates é o objeto, não é o sujeito, tá? Aí vocês vão perguntar assim, mas e o existir? O existir é verbo regular, tá? Ele segue o paradigma, ele tem sujeito. Eu existo, tu existes, ele existe, nós existimos, eles existirão. Agora, o verbo haver a gente não conjuga. Eu existo, eu hei. Não. Eu existo, eu tenho. Não. Tá? Então, o existir é verbo regular e tem sujeito. Então, se eu escrevo existiu aqui, e eu quero que a frase continue a mesma, muitos chocolates vai ser o sujeito do verbo existir. Então, existiam muitos chocolates. O existir vai para o plural, o existir tem sujeito. O haver e o ter, porque copiam o existir, não tem sujeito, tem objeto. Então, o verbo existir tem sujeito, ele não tem objeto. Agora, o verbo ter e o verbo haver é o contrário. Ele não tem sujeito, eles têm objeto, tá? Então, verbo haver e verbo ter não tem plural quando significam existir. Eles obrigatoriamente têm que ficar na terceira pessoa do singular. Outro verbo que é igualzinho, o verbo fazer. O verbo fazer indicando tempo decorrido. Né? Faz 3 dias que não ligo para ela. Não é fazem 3 dias, porque o sujeito aqui era o ele também. Ele faz 3 dias que não ligo para ela. Aí o ele caiu, 3 dias é o objeto. O verbo fazer não tem sujeito e, portanto, ele não sai do singular. Não é fazem 3 dias, fazem 2 horas. É faz 3 dias, fez 3 dias, fará 3 dias, tudo no singular. Tá bom? O que mais a gente tem? Os unipessoais. Se os impessoais são aqueles que não têm sujeito, e aí por isso ficam na terceira pessoa do singular, os unipessoais, in significa não, então não tem pessoa. Os unipessoais têm quantas pessoas? Uma. Então esse uni aqui significa uma. Os verbos unipessoais são aqueles que possuem sujeito, tá? É diferente dos impessoais que não possuem sujeito. Então os unipessoais possuem sujeito, mas só são conjugados na terceira pessoa, tá? Então aqui, terceira pessoa do singular ou do plural. Tudo bem, eles têm plural e singular, mas eles não têm nem primeira pessoa nem segunda. Então os unipessoais só são conjugados na terceira pessoa, tá? Do singular ou do plural. Que tipo de verbo é esse? Olha só, acontecer. Reparem que se a gente conjuga o verbo acontecer na primeira pessoa do presente, eu aconteço, tu aconteces, nós acontecemos, vós aconteceis, não tem. É verbo defectivo, né? É verbo que só acontece, só existe na terceira pessoa. Mas por que ele não é chamado de verbo defectivo? Porque não é um defeitinho aqui, um defeitinho ali. É um defeito generalizado. Ele só tem a terceira pessoa. Então ele é um verbo especial, tá?
E aí, unipessoal. O verbo bastar, o verbo caber, o verbo competir, no sentido não de competir, de competição, né? Mas no sentido de ter a competência, né? Então, acontece, basta, cabe, compete, consta, convém, cumpre, falta, importa, todos eles só existem, são conjugados na terceira pessoa do singular ou do plural. Então a gente tem, olha, basta um só erro. Então esse termo que vem depois desses verbos é o sujeito, tá? Então o que basta? Um só erro basta, tá? Então falta que você me ajude com tal coisa, isto falta. Aconteceu um acidente aconteceu, tá? Compete a você fazer tal coisa compete, tá legal? Então um só erro aqui é o termo sujeito, e aí tá lá o bastar na terceira pessoa do singular. Se eu mudo o sujeito para um sujeito plural, 2 erros, o verbo tem que variar também, ele concorda com o sujeito. Bastam 2 erros, tá? Faltar a mesma coisa, falta um dia, faltam 5 dias. Esse termo que vem aqui, ó, é o sujeito, tá? Então, cuidado com essa concordância, porque as pessoas acabam achando que os verbos unipessoais são impessoais e aí não concordam. Então, basta vários erros, falta 5 dias, é diferente, tá? 5 dias faltam, um erro basta, tá? Então, prestem atenção nesses verbos aí. E, finalmente, os verbos pronominais. Os verbos pronominais, como o próprio nome está dizendo, são verbos que têm pronomes que são conjugados obrigatoriamente. Então, ó, são aqueles conjugados com pronomes átonos obrigatoriamente. Tá? Esses pronomes recebem a classificação de parte integrante do verbo. Então, a gente tem o verbo apaixonar-se. O verbo não é apaixonar. Reparem, quando a gente conjuga, a gente não conjuga assim, eu apaixono, tu apaixonas, ele apaixona. Né? Eu apaixonei, tu apaixonaste, ele apaixonou. A gente conjuga obrigatoriamente com pronome. Eu me apaixono, tu te apaixonas, ele se apaixona. Eu me apaixonei, tu te apaixonaste, ele se apaixonou. Tá? Então o verbo não é apaixonar, o verbo é apaixonar-se. Então esse pronome compõe o verbo. Por isso que o nome desse pronome é parte integrante do verbo. Ou seja, ele não é pronome solto, ele é verbo. Então aqui, ó, apaixonei-me assim que o vi. Qual é o verbo? O verbo aqui é apaixonei-me. Esse me não é objeto, esse me é verbo. Ele faz parte do verbo, ele é parte integrante do verbo. Tá? As crianças comportaram-se. O verbo é comportaram-se. Reparem que se eu digo eu comporto, tu comportas, ele comporta, não é eu me comporto, tu te comportas, ele se comporta. Né? Eu posso dizer assim, esta sala comporta 30 cadeiras. Então é um verbo que tem um sentido diferente do que se eu digo as 30 crianças se comportaram muito bem, porque tem a ver com comportamento, né? Então, esses verbos que indicam sentimentos, atitudes, são verbos que na maior parte das vezes são conjugados com pronomes. E aí eles são chamados de verbos pronominais. Tá? Como é que a gente vai distinguir um verbo pronominal de um verbo reflexivo? Porque quando a gente tem o verbo na voz reflexiva, e a gente tem aula também de vozes verbais, procurem lá quem está assim na dúvida. Quando a gente tem as vozes verbais, o que é a voz reflexiva? A voz reflexiva acontece quando o verbo pode se referir a uma terceira pessoa ou o verbo pode se referir à própria pessoa do sujeito. Então, por exemplo, o verbo lavar. Ora, você pode lavar uma criança, você pode lavar a mão, você pode lavar uma laranja. E você pode lavar você mesmo. Então, você pode dizer assim, eu lavei uma laranja. Então, voz ativa. Mas você pode dizer, eu me lavei hoje de manhã cedo. Né? Então, eu lavei
eu mesma. Voz reflexiva. Agora, reparem que eu não tenho esse pronome obrigatoriamente. Eu posso conjugar eu lavo, tu lavas, ele lava, e posso colocar o pronome eu me lavo, tu te lavas, ele se lava. Então, esse verbo é um verbo que pode estar na voz ativa ou na voz reflexiva. Então, ele é um verbo que pode estar na forma reflexiva. Então, lavar-se, eu me lavo, tu te lavas, é verbo reflexivo. Ele não é verbo pronominal, não. O verbo pronominal é aquele que não tem condição, não existe a forma dele sem o pronome. Suicidar, existe a forma dele sem o pronome? Não. É eu me suicido, tu te suicidas, ele se suicida, não tem como, né? Então, a gente vai distinguir na prática o verbo reflexivo do verbo pronominal, porque ao primeiro se podem acrescentar, conforme a pessoa, as expressões a mim mesmo, a ti mesmo. Como eu falei, eu lavei eu mesma. Então, se eu posso fazer esse raciocínio, é porque eu posso lavar o outro e posso lavar eu mesma. Agora, eu me apiedei de alguém, do vizinho. Eu me apiedei do vizinho. Eu não posso pensar, eu apiedei o vizinho e eu apiedei eu mesma do vizinho. Não tem. Né? Então, João feriu-se. João feriu Maria. João feriu a si mesmo. Então, o ferir é um verbo reflexivo. Tá? Ele não tem conjugação obrigatória. Ó, João feriu Maria. Eu posso conjugar sem o pronome. E posso conjugar com o pronome, porque ele significa a si mesmo, então eu posso conjugar com o pronome. Então ele é reflexivo. Agora, João arrependeu-se. Eu posso pensar João arrependeu Maria? Não posso. E aí vocês já sabem, quando eu uso o asterisco aqui, é porque a frase não existe em língua portuguesa, né? Ou pelo menos na norma culta. Então, João arrependeu Maria? Não pode. João arrependeu a si mesmo. Ora, se ele não pode arrepender o outro, ele não pode arrepender a si mesmo. Obrigatoriamente é a si mesmo. Então, também a gente não fala isso. Não, João arrependeu a si mesmo. Ora, é óbvio. Então, arrepender-se é um verbo pronominal. Ele só se conjuga com um pronome. Em todas as pessoas, eu me arrependo, tu te arrependes, ele se arrepende, nós nos arrependemos, vós vos arrependeis, eles se arrependem, tá? Então, o verbo reflexivo é o verbo que pode ou não ser conjugado com o pronome. Quando ele é conjugado, ele é o reflexivo. E o verbo pronominal é o verbo que não se conjuga sem pronome em hipótese alguma. Tá legal? Bom, então acho que a gente, em termos de classificação de verbo, já está concluído. Já deu para ter uma ideia boa sobre o que é cada nomenclatura de verbo, tá? E depois tem uma porção de outras aulas para vocês assistirem aí de verbo. Por hoje tá bom. Até já.